Uma coisa que eu espero que vocês concordem comigo é que qualidade é melhor do que quantidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e que esteja todo mundo aí muito bem. Bom, gente, estamos aí encerrando o primeiro semestre. Hoje é dia 29, eu tô gravando já para correr, editar e conseguir colocar esse vídeo ainda hoje. Porque a vida aqui tá corrida, assim como a de vocês. Vida de adulto, é isso mesmo, é assim. Às vezes eu gostaria muito. Não gostaria nada. Eu ia falar que eu gostaria de ser adolescente de novo, mas não, muito obrigada. Bom, vamos lá. Eu vou contar para vocês hoje todos os livros que eu li. Tô aqui abrindo meu caderno para que não fique nada para trás. Pelas minhas contas, temos lido em 2025, de janeiro até hoje, dia 29, 20 livros. Tenho também começados, eu não costumo dizer que o livro foi abandonado, a não ser quando realmente eu não quero ler e desistir, mas às vezes eu só volto ele para a estante e espero que a vontade retorne. Então tenho, que eu me lembre, 2 livros retornados para a estante, deixa eu ver se está aqui apontado no meu caderno. 2 livros que eu comecei e não foi para frente. Emma, da Jane Austen, acho que realmente é muito bom, mas eu estava tentando ler no e-book e não rolou, e aí fui tentar ler o livro físico dessa coleção que eu tenho, da RBA, também não rolou. Não acho que seja o livro da RBA, as pessoas não curtem muito essas edições, mas eu não acho que foi esse o meu problema. Eu acho que foi só um momento em que eu não estava muito afim de ler um clássico de 1800 e qualquer coisa. Acho que foi bem essa vibe aí, talvez, de querer ler coisas mais atuais, mais contemporâneas, literatura escrita por pessoas que estão vivas, e aconteceu muito isso comigo. Eu senti muito essa necessidade desse semestre. Li alguns clássicos, mas acho que foi isso, assim, não dava, não deu, não foi, não rolou. Então, vamos lá. Eu vou na ordem que tá aqui, não é a ordem cronológica do que eu li. Acho que até seria interessante falar do que, mas eu vou pelo que tá aqui comigo e depois eu olho o que ficou de e-book. Começando por Guerra e Paz, né, gente? Esse livro marcou muito para mim por ser um livro tão grande. São 2 volumes, aqui a gente tem um, aqui a gente tem o 2. Então, eu amei essa edição. Achei que foi muito, muito boa, muito tranquila, não achei erros. Consegui ler com o e-book também, que em alguns momentos eu precisava disso para poder dar conta dele. Não só no tempo, porque eu passei do tempo que tinha sido estipulado, que a ideia era ler janeiro, fevereiro, março e abril, e eu ainda tomei um pouco de maio. Então foram 4 meses e meio. Acho que eu terminei no dia 10 de maio, mas vamos contar aí que foram 4 meses e meio. E é um livro longo, eu acho que não tem nem, né, como dizer que não é. No total dessa minha edição dá mais de 1.500, 1.600 páginas por aí. A gente tem um de 742, o outro de 787.
Então, mais de 1.500 páginas. E pesa. Pesa pelo tamanho, pesa pelo conteúdo. Aqui a gente tem o Tolstói falando sobre... Pesa por ser um Tolstói. Falando sobre a guerra das invasões napoleônicas, então a guerra napoleônica, em que Napoleão invade a Rússia. Então Tolstói é russo e ele está falando sobre o país dele algum tempo depois, né, desse acontecimento histórico. E é muito interessante, é muito bem desenvolvido e alternando com os acontecimentos da guerra em si, ele fala da vida das pessoas, de como as pessoas reagiam àquilo, de como as pessoas lidavam com aquelas notícias de guerra, e isso é muito interessante, e em alguns momentos eu senti que não mudou muito não. São 200 anos desse acontecimento e não mudou muito. Mais de 200 anos, né? Foi 1800 e... Aqui fala de 1805 a 1812. Então, um pouquinho mais de 200 anos, e a gente vê que as pessoas lidam com notícias de guerra praticamente da mesma forma. Assim, quem pode finge que não está acontecendo nada e leva a vida até de uma forma bem fútil, talvez seja a palavra. E aqui tem um pouco disso, mas para mim essa leitura foi sensacional. Antes dessa, eu li do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Foi o primeiro livro que eu li este ano. Eu abri 2025 com Tolstói e achei que foi uma leitura muito boa, muito prazerosa. É divertido, assim, apesar de estar falando de morte, né, de uma pessoa que realmente vai passar pela morte, mas é muito interessante. E aí, como mesmo tema, eu li Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, e eu adorei. Adorei, achei que o Gabriel Garcia Marques, ele é muito irônico, eu gosto disso, e também tem isso no Tolstói. Acho que os autores que eu mais gosto têm essa coisa, essa ironia, esse jeito de trabalhar, assim, uma escrita muito interessante. E continuando aqui, vou falar de tudo que eu tenho aqui, livro físico, né? E aí o que eu for lembrando de e-book que eu li, eu vou falando. Eu li o Camilo Castelo Branco, esse aqui foi uma releitura. Assim como o Dom Casmurro, também foi uma releitura deste ano. E foram 2 livros lidos no meu período escolar. E que eu não lembrava muito. Aqui, no Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, eu confundi um pouco a história dele com a história do livro que ele escreveu. E eu percebi que na minha memória era a história dele, não do livro que eu tinha como final da história. Mas eu gostei muito de ter feito essa releitura, e acho que é um livro muito bom. Camilo Castelo Branco esse ano faria, entre aspas, né, porque ninguém vive 200 anos, mas está sendo comemorado 200 anos de vida dele. Nasceu em 1825. Então achei interessante, achei válido fazer essa leitura aqui. Dos meus autores portugueses antigos, eu tenho várias separações, né? Dos autores portugueses antigos do século XIX, prefiro o Camilo
do que o Essa de Queiroz. Mas tem vários, eu não conheço todos, com certeza. Mas talvez também seja só um apego da minha memória afetiva com relação ao que eu vivi nessa época. Vocês sabem que aqui as coisas são meio malucas, né? A gente vai viajando na maionese, mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar para os livros. Li também O Meu Pé de Laranja Lima. Eu já nem lembrava que eu tinha lido isso esse ano. Esse ano já teve tanta coisa. Nós estamos terminando o primeiro semestre, gente. Ainda essa ficha ainda não caiu para mim. E esse foi lido esse ano. Esse livro é um clássico da literatura brasileira que tem várias adaptações para televisão, cinema, teatro. E ele foi publicado em vários países. Na época dessa edição minha aqui, ele tinha sido vendido mais de 2 milhões de exemplares, mais de 150 edições no Brasil. Essa aqui é uma edição comemorativa, eu acho, de capa dura. Muito, muito, muito linda. Meu filho leu na escola, quando a gente ainda estava no Brasil, e ele gostava muito, então eu li por ser um livro favorito dele, né, na época em que eu estava lendo pro Voos Literários. Esse livro foi publicado em mais de 23 países, traduzido em mais de 15 idiomas, e recentemente a gente chegou para nós através do Instagram, acho que deve ter aparecido para muita gente, que o livro foi traduzido e é utilizado e é pedido em escola na China, e acho que isso é um marco bem interessante para nós brasileiros. Do José Mauro de Vasconcelos, tem um pouco de autobiografia aqui, é triste, assim. Brasileiro também li A Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Eu amei esse livro. Esse livro é muito bom, muito bom. Eu falo mais nele num vídeo que eu vou deixar linkado aqui. É muito bom, é muito interessante. Gente, essa minha edição aqui é antiguinha. Eu achei num sebo aqui em Portugal, num alfarrabista. É de 85 essa edição? Mas ela é um livro de 1967, mas é um livro muito interessante, muito bom, vale muito a pena. E é um autor que não é nem tão falado assim. Eu sei que agora tem uma edição nova no Brasil e que vale muito a pena, gente, vale muito a pena mesmo. Brasileiro eu também li O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Acho que vale muito a pena esse livro, mas é triste, então se prepare. Tem muitos gatilhos, tem cenas difíceis. A escrita dela eu achei fácil de ler, mas é uma forma meio de poema, assim, então não é tão simples quanto a prosa, né, com o que a gente está acostumado. Então ele é diferente, é uma escrita diferente e, assim, um pouco pesado. Tem alguns gatilhos. Para mim não chegaram a ser gatilhos, mas foi triste, assim. Eu senti uma tristeza com esse livro. Talvez tenha sido o mais triste desse semestre. Bom, pra gente ir para uma outra vibe também brasileira, recebi esse livro aqui com muita alegria. Veio do Brasil para mim, é de uma amiga minha, a Fernanda Quedo, e o Gus Bassi, Uma Crisálida no Bairro. Aqui a gente está falando de um livro infantil. Eu sou uma pessoa... tem uma palavra que aqui em Portugal usam muito, mas eu não vou usar, eu vou usar outra. Eu sou uma pessoa que divulga, que ama, que panfleta os livros infantis. Acho que todo mundo tem que ler livros infantis. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso em nós, assim, essa infância,
voltar um pouquinho para a infância e passar ali alguns minutinhos, porque isso se lê muito rápido, folheando, vendo as imagens, curtindo essas imagens. Olha que coisa linda. Olha aqui as crianças. Crianças investigando esse bichinho que eles encontraram. É muito lindo. E eu quero ser essa pessoa que fala muito de livros infantis. E sempre que eu posso, eu leio um livro infantil e eu trago aqui para vocês o que eu puder sobre literatura infantil. Leiam, leiam. Se não for esse, leiam outro. Leia o que você encontrar de literatura infantil. Eu li também este aqui da Julia Quinn, A Grande Revelação ou O Segredo de Colin Bridgerton, eu acho que é assim no Brasil, que é o da série Bridgerton da última temporada, que foi o ano passado, a parte da Penélope e do Colin. É um livro que se lê muito rápido, é aquele livro facinho de ler, né? A Julia Quinn, ela escreve de uma forma muito fácil, os livros não são tão curtos, mas também não são tão longos. A série é uma série, né? Então sempre vai ter algo que já foi falado anteriormente, algo que vai ser contado ainda pra gente depois, mas não necessariamente, mas os livros são independentes, você consegue ler um só e não necessariamente precisa ler a série inteira. Mas é interessante, assim, a gente consegue acompanhar muito bem. Então, se quiserem ler, se interessarem por Bridgerton, se gostarem da série, leiam os livros são bem legais. Li esse e li também o Para Sir Philip com Amor, que é a história da Heloise. Então, para quem não conhece a série Bridgerton, são 8 irmãos que têm nomes com a ordem do alfabeto. Então, a primeira da série é a Daphne, que é a primeira mulher, mas o primeiro filho é o Anthony, que é o segundo livro. O segundo é o Benedict, o terceiro é o Colin. Então, esses são os 4 primeiros livros. O quinto livro é a Heloise, que é o Para Sir Philip com Amor. Tá lido aqui na minha lista. Bom, eu li também Agnes Grey, que também foi dessa coleção da RBA. Consegui ler um clássico e foi o que deu para ler nessa série, dessa coleção, né? E porque também eu estava lendo Guerra e Paz, então eu não conseguia ler coisas da mesma época. Eu até consegui dar uma parada e ler Amor de Perdição, mas foi isso. Acompanhando Guerra e Paz também eu li Chocolate Quente às Quintas-Feiras, que é um livro bem fofinho, também tem vídeo aqui falando sobre ele. Vocês não vão encontrar como Chocolate Quente às Quintas-Feiras, mas talvez vocês encontrem como as leituras do mês de fevereiro. Eu li também um livro chamado Corina, que é da Hilda Magalhães, autora brasileira, também contemporânea. O livro bem interessante. Corina é o nome da minha sobrinha que acabou de nascer. E eu li porque a minha irmã estava grávida dela, já sabia disso. E peguei esse livro aí, foi uma grande coincidência. As Brasas, do Sandor Mar, que é um livro sensacional, mas que tem um personagem que eu achei muito chato. Então, é um livro 5 estrelas, mas que não ficou, assim, para mim, como os melhores livros deste ano. Li também Ainda Estou Aqui. Gente, eu amei. Eu quero uma edição. Eu quero um livro físico. Eu li no e-book. E o Marcelo estará aqui em Portugal na semana que vem. Eu espero conseguir assistir não sei se é uma palestra, o que é a fala dele. E depois eu conto para vocês. Li também da Chimamanda Todos Devemos Ser Feministas.
e o Todos Devemos Ser Feministas para Crianças, em e-book. E estou lendo o Hibisco Roxo, mas ainda não terminei, não finalizei. Eu li também em abril, com relação ao abril, ao 25 de abril, Caderno de Memórias Coloniais. E esse livro me marcou bastante, bastante. Olha, foi isso. E aí, faltam só 2 livrinhos, que são as últimas leituras daqui. O Memorial do Convento. Amei esse livro. Acho que ele se tornou o meu favorito do Saramago até agora. Porque tem aqui uma história de amor. Eu sou uma pessoa romântica. Então, eu não consigo não amar. Não consigo não amar esse livro. A Blimunda e o Baltazar são sensacionais, assim. Eu não posso nem falar muito, porque senão vou dar spoiler, mas eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Depois que eu terminei, eu fiquei assim alguns dias pensando, ah, meu Deus, por quê? E o último livro que eu acabei de terminar foi esse aqui, Os Despojados, da Julia Callaghan. No Brasil, Os Despossuídos. Tem uma capa nova, uma edição nova aqui em Portugal, que é o livro todo. Esse aqui é dividido. Eu só li essa primeira parte, pretendo terminar a segunda parte. Mas aqui agora, assim, no comecinho de julho. E depois eu volto aqui para contar para vocês. Então, finalizando este vídeo, esses 3 foram escolhidos como os melhores. Teve muito livro aqui que me divertiu, teve muito livro que me emocionou, mas esse livro é muito engraçado, tem umas coisas aqui que você não espera. É um livro assim que te surpreende. Este livro aqui é muito bem escrito, é muito diferente, é Saramago, é muito bom. E este livro aqui é um clássico que eu sinto que eu me superei conseguindo ler esse calhamaço, sabe? Então, para mim, essas foram as 3 melhores leituras deste semestre. Vamos ver como será até o final do ano. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo